Então, gente, vamos para uma aula de física hoje. Seguinte, hoje a gente vai estudar leis de Newton. A gente vai estudar leis de Newton e também força normal e força-peso. As leis de Newton, elas são: a primeira lei é a inércia, a segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica e a terceira lei é a ação e reação. Mas a gente vai trocar as ordens que a gente vai ver as leis para facilitar o compreendimento. Então, primeiro a gente vai ver a primeira lei mesmo, que é a inércia. Depois a gente vai ver a terceira lei de ação e reação. E, por último, a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. O que é a primeira lei de Newton? A inércia. A inércia é que um objeto tende a continuar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme até que uma força atue sobre ele. Por exemplo, um carro. Um carro está andando a 80 km por hora, está de boa. Vai fazer uma curva, o carro está em movimento retilíneo uniforme. Ele vai fazer uma curva, por inércia, ele tende a passar reto na curva. Ele não vai fazer a curva até que uma força atue sobre ele, mudando a sua direção. E então, a inércia sempre deixa o corpo tende a continuar em repouso, ou em MRU. E quando que um corpo está em repouso, em inércia? Quando as suas forças se anulam. Então, por exemplo, aqui a gente tem a força resultante. A força resultante é quando duas forças atuam sobre um objeto. Então, tem a força 1 e a força 2, e através da soma das forças, a gente tem um resultante zero. Então, quando a nossa força resultante é zero, um objeto está em inércia. Ele pode estar em repouso, como pode estar em movimento retilíneo uniforme. E o equilíbrio de uma partícula é quando se dá com a sua força resultante zero. E as forças para uma partícula têm equilíbrio, ela está em repouso ou em MRU. Agora a gente vai ver as forças: força normal e força-peso. O que é a força normal? A força normal é uma força perpendicular exercida sobre uma superfície, não deixando que ela atravesse. Então, por exemplo, a gente tem uma mesa aqui e tem uma caixa. Então a caixa aí está tendo uma força normal que não está deixando a caixa atravessar a mesa. E em planos horizontais, para a gente calcular a força normal, a gente apenas multiplica massa por gravidade. Mas quando é um plano inclinado é um pouquinho diferente o cálculo, a gente vai ver isso mais tarde. E a força-peso, ela é a força de atração de um corpo para o centro do planeta, né? No nosso caso é a Terra. Então, a fórmula de força-peso é massa vezes gravidade. Então, como a gravidade da Terra é 9,8 metros por segundo, eu vou calcular a minha força-peso. Eu vou pegar a minha massa, que é 65 quilos, vou multiplicar por 9,8 e aí eu encontro uma força-peso. E a última lei, a terceira lei, né, na verdade, é a da ação e reação, que é quando um objeto A, ele exerce uma força sobre um objeto B. Então eu chutei uma bola com uma velocidade de 5 newtons. Então, o objeto B ele vai apresentar também uma força de 5 newtons. Só que então ele vai apresentar essa força no mesmo módulo, com a mesma direção, só que no sentido contrário. Então, se eu apliquei um sentido da direita para a esquerda, ele vai aplicar na mesma direção, mas com o sentido da esquerda para a direita. A mesma força, os mesmos 5 newtons. E a segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica, ou seja, uma força resultante das forças que agem em uma partícula adquire uma aceleração na mesma direção e no mesmo sentido da força. A aceleração é sempre proporcional à força. Exemplo, força dobrada, aceleração dobrada. E a nossa força resultante é igual a massa vezes aceleração. A nossa aceleração sempre em metros por segundo ao quadrado, a nossa massa sempre em quilos. E a força resultante
ela é medida por newtons. Então, às vezes, a questão ela vai dar a nossa força resultante e vai dar aceleração. Então, eu vou dividir força resultante por aceleração e vou encontrar a massa. E o mesmo vale se eu tiver apenas a força resultante e a massa e não a aceleração. Então tá, galera. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. É isso, muito obrigado.